Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou Renato Cortes e aqui nós falamos de teologia. O nosso foco aqui é Bíblia, é o estudo da palavra de Deus. Nessa série nós estamos falando sobre saúde mental. O que a Bíblia nos oferece como ferramentas para nos ajudar a passar por momentos difíceis na nossa vida, tá bom? Nesse vídeo específico nós vamos tratar de um assunto muito interessante, a importância do serviço ao próximo e do altruísmo. Como isso pode nos ajudar na saúde mental? O texto base vai estar lá em Gálatas 6, versículo 2. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, se inscreva no canal e também deixa o like para poder estar me ajudando, tá certo? Porque você fazendo isso, você ajuda o canal a estar crescendo e ganhando relevância no YouTube. Vamos ver o que o texto diz? O texto diz assim, ó: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Olha que interessante. Olha, irmão, você está falando de saúde emocional e agora você está falando para mim trabalhar, né? Nós vamos ver como que isso pode nos ajudar na nossa saúde emocional. E lembrando que você pode ser meu aluno também. O link vai estar aqui na descrição do curso básico em teologia, que é um curso onde eu vou te ensinar a introduzir no mundo teologia, para você aprender a ler a Bíblia, você aprender como estudar a Bíblia, conhecer os vários ramos da teologia, aprender realmente, se aprofundar. Vou te ensinar do zero ali e, de repente, pode ser interessante para você. Então, o link está na descrição, não deixe de dar uma conferida lá, tá bom? Muito bem, o peso da solidão no sofrimento. Vivemos numa sociedade que valoriza a individualidade, a autossuficiência, o sucesso pessoal. No entanto, muitas vezes essa cultura de cada um por si agrava os sintomas da dor emocional. Em momentos de depressão, ansiedade ou sofrimento, o isolamento pode se tornar uma prisão. É nesse cenário que o ensino de Gálatas se torna terapêutico, porque Deus nos criou para a comunhão, o cuidado mútuo e o serviço. Então, veja bem, nós já tivemos vídeo aqui que eu falei para você a importância da oração, né? Para você encontrar a sua paz, a verdadeira paz que vai nos ajudar a vencer essa dificuldade. Já tivemos vídeo aqui que eu te mostrei que a importância de você viver em comunidade, viver na igreja, em comunhão na igreja, porque você, junto com outras pessoas, você vai ter um apoio para não cair no isolamento. Então, hoje nós vamos ver outra ferramenta importante, que não é agora quando você é ajudado, mas é quando você é a ferramenta de apoio. Você ajuda, você está ajudando o outro. Então, você vai ver que, mesmo ajudando, eu sou ajudado também, tá? Qual que é o contexto de Gálatas 6 aqui? Gálatas 6:2. Paulo escreve à igreja da Galácia para corrigir distorções do evangelho, orientar os cristãos sobre a verdadeira vida no Espírito. Então, no capítulo 6, ele começa com uma exortação prática: ajudar quem caiu e carregar os fardos uns dos outros. Esse carregar no grego bastatzo tem a ideia de suportar o peso da carga alheia, um chamado ao envolvimento prático e compassivo, ou seja, mostrando que a igreja, você tem a ideia de corpo. Num corpo, geralmente quando você tem um órgão que tem algum defeito, alguma anomalia, é muito comum que os outros órgãos vão fazer a função daquele, né? Então, por exemplo, se você perde um dedinho do pé, então o seu equilíbrio vai ser afetado. E o que vai acontecer? Aqueles outros dedos, eles vão ter que se readaptar para poder fazer a função daquele dedinho. Se a pessoa ela perde uma mão, né, perde um braço, o outro braço ele vai ter que se readaptar para poder fazer a função daquele braço que se foi, porque o corpo não pode deixar de existir, né? Então, esse conceito está presente aqui na igreja, no envolvimento da igreja.
nós como corpo, nós não no sentido literal de fazer a função porque o outro não morreu, mas é sentir a dor do outro, viver e ajudar o outro. É isso que é interessante. Se o meu corpo fere um membro, todo o corpo sente dor. Se a igreja tem um membro ferido, todos têm que comover com aquele membro. E isso faz com que você, mesmo ajudando, vocês tenham sua fé renovada também. Diversos estudos na psicologia moderna afirmam que o altruísmo ele tem impacto positivo na saúde mental. Pessoas que se envolvem em atos de ajudar e no serviço sentem-se mais conectadas e mais úteis. Então essas pessoas, olha o que acontece com elas. Elas têm redução dos sintomas de depressão, elas fortalecem seus vínculos sociais. Essas pessoas desenvolvem mais empatia, propósito e gratidão. E no contexto bíblico, isso é mais do que uma terapia. Isso é o quê? É cumprir a lei de Cristo, que é o amor sacrificial vivido na prática. Tá? Então, quando você ajuda, você é ajudado. Quando você socorre, automaticamente você é socorrido. Isso que é muito interessante. E nós temos alguns exemplos bíblicos de serviço que geram vida. Por exemplo, lá em Lucas 10, você vai ver a parábola do bom samaritano. Um exemplo claro de que alguém, que não apenas viu a dor do outro, mas interrompeu a sua rotina e foi agir com misericórdia em favor do próximo. Dorcas e Tabita, em Atos 9, 36 a 42, conhecida por fazer roupas e ajudar os necessitados, a sua morte foi sentida pela comunidade e o seu serviço marcou muitas vidas. Vamos ver esse texto lá? É Atos 5, 6, 7... Aqui, ó. Atos 9, 36 a 42. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando-se ela, morreu, e tendo-a levado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões rogando que não se demorassem em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, levaram até o alto quarto, e todas as viúvas o rodearam, chorando, mostrando as túnicas e as vestes que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelho e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo-a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou ela viva. E foi isso notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Então olha que interessante. Um exemplo bíblico de que ela era uma pessoa que ajudava os outros, mas no momento em que ela faleceu, ela comoveu toda uma comunidade. Jesus, lógico, né? Então o maior exemplo de altruísmo foi Jesus. Ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir, lavando os pés dos discípulos, curando os doentes e morrendo em favor dos pecadores. Bom, e qual que é o efeito espiritual e emocional do serviço, de quando você presta um favor para o seu próximo? Então, servir o próximo não é peso, é remédio. Não significa negligenciar a si mesmo, mas encontrar sentido para além de si. Ajudar os outros nos tira do foco excessivo dos próprios problemas e amplia a nossa visão de vida. Provérbios 11, 25.
quem regar também será regado. Ou, como diz os terapeutas cristãos, cuidar do outro também cura a nossa alma. Então, quando você... eu achei interessante isso aqui, ó, para ficar registrado. Quando você ajuda o outro, você esquece ou tira o foco excessivo dos seus próprios problemas, tá? E para a gente fechar, ao carregar as cargas uns dos outros, nos tornamos instrumentos de cura de Deus no mundo. O serviço cristão não é apenas um dever moral, é um caminho de saúde emocional e espiritual. Que possamos, como igreja, ser uma comunidade de suporte, de empatia e de cuidado, onde o amor se traduz em ação concreta para o seu próximo. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Não esqueça do nosso curso básico em teologia. A descrição está no link aí abaixo. Deus te abençoe. Fique com Deus até o nosso próximo encontro.